Ali bom. acabava o É filme. sensacional. Exatamente. Então, saiu esse vídeo hoje e saiu também um vídeo da Hermione negra, né? Que a gente sabe que é Negra ou preta? Eu nunca sei. E agora? E qual que é o certo? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que não pode zoar, né? Não pode. Não pode. Não, tem um limite. Tem um limite. Acho que Tem é um 2 limite. por dia, 2 memes por dia. Eu aprendi que tem um limite, entendeu? Tá confirmado Ou se você esse for limite grande, aí mesmo? você pode falar que se foda. Aí não tem problema nenhum. Que se foda pode. Pode chamar de animal, pode chamar de... Ah, é não verdade. diminui? É verdade. Tem esse. se você for grande, no sentido dos números ali, aí você pode chamar de Tá animal. liberado, dizer que é. conseguir, Tá liberado. Aí Mas rola. a gente tem um limite. Então, assim, a gente fez esse vídeo do Harry Potter lá, sobre a Hermione. A gente, infelizmente, teve que desfazer a mentira. Não foi uma mentira, foi uma barrigada. Uma barrigada do Gameplay RJ. Gameplay foi só uma RJ, barrigada, né? Eu acredito que não foi malícia dos caras. Não, acho que foi É só porque vacilo mesmo. tava rolando o rumor lá fora e acho que eles pegaram sem confirmar. Isso, sem não confirmar, foi né? culpa- não foi culpa dos caras, não. Mas eles poderiam ter feito Claro. uma postagem com um pouquinho mais De cuidado. de apreço ali. Tipo, a Hermione vai ter 11 anos, é praticamente impossível uma atriz de 27 anos interpretá-la, mas rolou esse rumor, o que vocês acham? Ah, mas eu acho que dá pra interpretar, pô. A Chiquinha do Chaves não era adulta já? Tinha mais... Era adulta? Como assim? Ou aí colocava um velho pra ser o Harry Potter, ia ser legal. Acabou. Bota o Caralho, mesmo ator, bota último os ano da mesmos. escola já Os mesmos do tava filme, aposentado. bota os mesmos que já era antes. Até hoje eu acho que o Chaves é uma criança, pô. Igual o Beto Gomes Bola. Mas assim, Tony, tudo bem, você tá falando de uma época de gênios, eu acho que Eu tô não tem zoando. paralelo. Eu tô Eu sei que zoando. você tá zoando. Mas não tem paralelo, Chaves. Tem paralelo? Não, Eu acho que não, tem não, paralelo. Não, tem, claro não que tem. não. É uma existe comédia. É paralelo. uma comédia. singular. Que foi feita nos anos 70, que é universal, atemporal. E Chaves é referência. atemporal. Sim. Entendeu? Então, ainda sobre a questão da Hermione, eu acredito que essa personagem, ela também pode ter um race swap, ok? Ela Tá. pode, sim, também ser interpretada por uma pessoa negra, porque, assim, eu tô lendo o primeiro livro e Certo. até onde eu li, a única descrição tem é do cabelo, não tem descrição da pele, mas Tá. naquela época, nos anos 90, você não tinha uma quantidade muito grande de pessoas negras na Inglaterra. A maior quantidade ali de imigrantes que tinha na Inglaterra naquela época eram asiáticos. Então, Ok. naturalmente, Hermione Granger, com este sobrenome e este nome, quando eu tô lendo, tá. eu penso numa menina branca. entendeu? Você imagina ela, claro, de acordo com, Eu penso né, numa menina branca. com os exatamente. dados que você tem. Perfeito. Agora, hoje nós sabemos que ennegrecer, denegrir, Certo. Calma. empretizar, como é que eu falo? Acho que tá Escurecer. perto. Escurecer. Tá perto. Vamos escurecer Escurecer. tudo aqui, alguma coisa. Escurecer é importante por uma questão de agenda, por uma questão aí Sim. de uma resolução. O comentário na gringa, eles usam o termo light brown. Eu não sei nem se é crime falar isso em português, tá? Mas seria morena Um marrom clara, suave. um marrom claro, um marrom suave. Porque É. eles dizem que é o race swap mais comum para personagens sidekick feminino, né? Que É o normalmente- moreno, como chama no Nordeste, que é o isso, moreno. moreno. Ó, esse cara é um Que é isso, Que é moreno. esse moreno. Então Então, dizer que o cara é preto, né? estão dizendo que a Hermione vai ser uma moreninha, né? Não sei se isso Moreninha, confere, se vocês chegaram a ver alguma coisa assim. Olha, Mas acho que até Ela era já é, algo né? que o Bruno tava também. ela já é. Wizard- A personagem já é interpretada por uma atriz negra Na na Broadway. peça, na Broadway. Ah, então. Então é daí. Então, É daí. É daí. Então, Verdade, né? por isso que Dois, quando dois são saiu. quatro. Oi, Leandro. Isso daí vai ser como 2 e 2 são 4. Agora é certo que ela vai vir. Depois Ah, do Snape, sim. Sim. Já tem depois já do tá Snape. aberto. já o- a Sim. porteira está. O Hércules também está sendo interpretado na Broadway por um negro, né? Aí é de Exatamente. sacanagem Tá, mas também. Aí é pra então ferrar. agora vamos desgraçar a conversa rapidamente? Vamos complicar o debate, não? Bora. Vocês acham problemático se ela não tem uma descrição com relação à etnia nos livros?
numa adaptação agora, ela ser uma morena clara e não a lourinha que ela foi no filme. Vocês acham problemático sair? Eu acho. É? Eu Você acho. acha, Tony? Eu acho Eu problemático. acho. Por Eu acho quê? mais Pela Porque quebra tá no de imaginário. expectativa? Por quê? Porque tá no imaginário. Já tá no imaginário. Foram quantos filmes? 7? São 7. Foi criado, a gente criou essa visão. Foram já 8, se porque acho que o último de- tem 2 8. partes, né? O último 8 tem filmes, 2. É isso aí. São 8 filmes. Então, já tá no imaginário que ela é branca. Então, Isso já isso vem acabou. construído na. Cai no campo da Isso. estranheza se a gente vê isso aí. Exatamente. Quem É assistiu, igual né? você chama, ó, por exemplo, tá no imaginário que o Fera é azul, é azulão, peludo. O Fera Sim. dos X-Men. Se o Puta Fera vergonha. vier, como Vergonha. ele começou lá nos X-Men, quando ele eram 4 ainda, e depois viraram 5 com a Jean Grey, vai ficar estranho. Esse é o Fera? Esse é o Fera. Foi a estranheza do First Class. Isso. O pessoal Rapidamente. olhou, "Ih, o Fera, assim, Exatamente. Foi a estranheza do First Class. Aí, rapidamente, fizeram o quê? Colocaram um pelo no Fera para poder, sim, ficar melhor. Entendeu? Outro ponto, assim, o Tony falou... uma Deixar coisa- o Fera sempre humano não é legal. o Tony falou sobre a questão do imaginário. Isso aí vai dar uma estranheza nas pessoas. As pessoas vão se incomodar. Tá. E tem aquela outra coisa. Essa série, ela, mesmo se passando na década agora, de 2025, mesmo que Harry Potter se passe na década de 2025 e não na década de 90, como a época foi escrito, mesmo dessa forma, para mim, a personagem não é negra. E eu falei para vocês, quando eu leio, eu não vejo a Hermione negra. Para mim, existe uma cultura, ok? Ainda tem isso. Inglesa, existe uma cultura branca também. Eu posso acrescentar. Toda essa questão de você mudar a cor de um personagem, você está mudando a cultura dele. Então, assim, para mim, isso é extremamente racista. Calma. Você tá entendendo? Me assustou agora. Me assustou. Não estava preparado para uma conclusão tão forte. Porque é o seguinte, porque para mim, se todas as raças precisam ser respeitadas, a história da raça branca, ela também precisa ser respeitada. Então eu tenho dezenas, centenas, milhares de garotas brancas que se espelham ou se espelhariam na Hermione. E Mas eu posso. Elvis, mas aí que você não entende. Eles vão vir com a narrativa que, se você falar que os brancos devem ser respeitados, eles vão falar assim, mas vocês não sofreram da mesma forma que nem a gente. Mas sofreu o quê? A escravidão acabou no vamos, Brasil há mano. mais de 100 anos. E eu posso falar uma coisa? Desculpa estender aí, Giga. Imagina, não, vamos. Tá legal o papo demais, pô. Mas vamos lá, quantos anos de Vingadores nós temos, gente? No cinema? 2012, o primeiro. Tem Tá. 13 anos. 2012, vamos lá. 13 anos. O Nick Fury apareceu no Homem de Ferro, não foi? Vamos lá. Não tenho certeza. Eu acho que ele aparece Final no de final de 2000. Hulk. Isso, Final final de Hulk Hulk. também, isso. 2008. Sensacional, Leandro. 2008. Muito bom. Bem lembrado. Final de Hulk, eu acho que Homem de Ferro 3, ele apareceu também. Mas Dois. ele tava lá em Homem de cima. Ferro 2. Lá em cima, lá na rosca. Foi 3 ou foi Na 2? rosca. Na rosca? Ele aparece no 1 mesmo. Tá, Aparece no 1. vamos lá. Ai, não- O Nick Fury preto, ok? Nós Ok. temos uma geração com o Nick Fury preto. Se ele volta a ser branco, Não é volta. problema. É problema, não problema, volta, é problema. exatamente. Ele não Se volta. ele Não volta. volta a ser branco de novo, é um problema para Para a quem galera mais viu nova. o Nick Fury nascer negro no UCM. Vocês estão sim. entendendo? Então, Sim. os caras querem causar problema ou eles querem solução para trazer o público? Esse é o ponto aqui, né? Eu vou mudar a etnia, vai dar um problema da porra, mas a gente precisa. É a agenda. Antônio, mas a grande questão é isso. Eu não sei se vocês compreenderam o que eu quis dizer. Elvis, Eu entendi. antes de você continuar, eu só preciso fazer uma adição que eu acredito que vai adicionar muito nesse assunto. Uma Que adição ele tá que vai adicionar. desesperado. Ó, É uma Aí. adição que adiciona. Ô, Bruno, você, por favor, entra nessa conversa e você argumente contra esses extremistas que estão aqui falando. A 2. Aí, Agora essa essa live aqui, recorde. bicho. Olha essa live. a live ficou Sin City. Galera, Agora a gente pode falar.
Aumentem o brilho da tela de vocês, que ficou um pouco escuro. Olha lá. Sin City Não, foi Vocês não bloquearam a tela, tá, pessoal? É só... Sin City, o Frank Miller carregava no nanquim, né, velho? Era... E tinha umas partes vermelhas ali, o Barros. Entendeu? Agora a coisa ficou preta. Né? Eu tô vermelho também. Brunão, boa noite, Brunão. Boa noite, senhores. Eu percebi que a live estava muito woke de direita. Então Muita bruxaria, tinha muita bruxaria. precisou nessa. entrar um direita para poder conversar com vocês. Até que enfim você chegou. Tá tudo bem, meu irmão? Tudo tranquilo, como é que vocês estão? Tudo maravilhoso também. A gente tava conversando, você deve ter visto aí um pedacinho, pelo menos, a respeito Por da que você acha que eu tô? caracterização. Por que você Claro, acha Por que que você acha que eu entrei? O assunto, é o seu tema, né? A caracterização da Hermione na nova série, que todos acreditamos que será uma menina negra, né? Uma menina provavelmente será escalada dessa forma. Sim. E o Imagino Tony, que sim. e o Tony estava indicando aqui, né, nesse exato momento, o fato de que, além da questão da memória residual do filme, que muitas pessoas têm uma certa expectativa, independente da Sim. descrição do livro, tá? Independente da descrição Sim. do livro. Sim. Também tem a questão de que a partir do momento que eles alteram uma suposta etnia de um personagem, dali pra frente não volta pra branco nunca mais. Então, por exemplo... Geralmente. Por exemplo, o Nick Fury, ele usou como exemplo que a partir do momento que botaram Samuel Jackson, não ousem mais mexer agora, porque esse personagem já foi redefinido e pronto. Então, em tese, a mesma coisa aconteceria com a Hermione. A partir do momento que ela se tornar uma menina negra, nunca mais vão ter coragem de caracterizar ela de outra forma, e o personagem, a partir daí, ele tem uma etnia definitiva. Viu? A não ser Eu acredito que é bem por aí. a não ser que caia num fracasso a série. Se ela for realmente, ela não for aceita no público, aí talvez numa próxima, se tiver uma série, um filme, aí eles redefinem, eles tentam olhar para aquilo que eles erraram e tentar voltar no passado, né? Talvez, né? Agora, se for tipo um Vingadores, que seguiu, que deu bem ali, aí acho que é bem difícil voltar atrás. Eu acho que Harry Potter tem que se esforçar muito. Ó, nessa- a gente vai aproveitar e nós vamos ouvir o Bruno Sim. dos bastidores, porque o Elvis vai dar aula agora. Nós vamos ouvir o Bruno daqui, tá, Bruno? Então, Deixa eu ver se eu entendi. Vocês Beleza. entraram na live, jogaram gasolina, acenderam um fósforo e vão virar as costas, é isso? E saíram. A live tá muito escura. escureceu demais. O famoso isqueirinho. Vem, taca fogo e toca fora. Não, Mas é a gente bom. vai, vamos ouvir daqui e esse corte vai ficar legal. É Valeu, porque, galera. Tony, Elvis, muito obrigado pela presença. Depois que vocês saem, a gente consegue lacrar com menos pudor. Eu fico mais, entendeu, à vontade pra dar uma lacrada, né? Porque na frente de vocês eu O fico meio chefe acanhado. sai, o funcionário faz a festa. Obrigado, tá? Valeu, Vocês tchau, foram incríveis. galera. Obrigado pelas palavras. Boa noite, boa aula. Até já. Valeu, Brunão. Valeu, filho do Elvis. Valeu, Elvis. Leandro. Abraço, Valeu, meu filho. Guilzada. Um beijo. Valeu. Até daqui Valeu. a pouco. Até. Ô, Bruno, Cara, deixa eles saírem. Só nós dois aqui, rapidão, tá? Deixa eu te falar uma parada. Os caras já mudaram a etnia do Snape, que você já me explicou que tá bem detalhada no livro. Você acha que Sim. eles não vão ter a manha de mudar a Hermione? É meio que Com quase certeza. garantido que eles vão, né? Mudar entre aspas, tá? Porque eu não sei como ela tá descrita no livro. Eu vi o chat dizendo que no livro ela é descrita como bushy hair, uma coisa assim. Eu não faço ideia, tá? Não faço ideia. Mas me fala. Então, essa parada, a Hermione, ela é uma personagem nesse sentido, ela é uma personagem mais complicada do que o Snape. O Snape tá lá de maneira absolutamente clara. Não tem como você argumentar contra. Tá. A Hermione, ela vai muito do imaginário de cada um, porque as palavras que são usadas para descrever ela tem muita ambiguidade. Desperta o imaginário das pessoas de uma maneira que para uns é de um jeito, para outros é de outro jeito. Perfeito. Quando você vai no uso das palavras, você vê muita gente dizendo que a Hermione tem cabelo crespo. Isso simplesmente não é verdade.
tá? Tá. Essa parada do bushy hair, eu bato muito nessa tecla porque é o seguinte, o livro no original em inglês descreve ela como bushy brown hair. Marrom. E aí, isso. Castanho. Castanho, é marrom, castanho. Ele caiu? Obrigado, Bruno, pela clicou em algum presença. lugar Adorei a sem querer. conversa. Hoje foi realmente. Me deixou no desespero da Aí, curiosidade. Olha lá, tá dando uma desviusada. Virou eu. Não sei o que aconteceu aqui. Mas tudo bem. Enfim, quando você vai para o original em inglês, ela é descrita como, logo em Pedra Filosofal, ela é descrita como uma garota de bushy brown hair. Ok. Bushy brown hair. Lia Wyler traduziu isso brilhantemente como uma garota de cabelos castanhos e volumosos. Ok. Beleza. Na mesma série, tem uma personagem que se chama Marietta Edgecombe. Certo. Ela é amiga de uma outra personagem que se chama Cho Chang. Ela não aparece nos filmes, mas ela tá lá nos livros. O original em inglês, quando vai descrever a Marietta, diz que ela tinha o cabelo loiro e crespo. Isso foi como que a Lia Wyler traduziu. No inglês, a palavra que é usada não é bushy hair, bushy blonde hair. É curly blonde hair. É cacheado, curly. Por quê? Porque a palavra curly e a palavra kinky, curly hair e kinky hair, se referem a cabelos crespos. Então, percebe qual que é a diferença das palavras, da semântica que foi utilizada na hora de traduzir? Claro. Ok. Tem um trecho também em Prisioneiro de Azkaban, que o Harry se encontra com a Hermione no Beco Diagonal, e a Hermione tinha ido passar férias na França com os pais. Ok. Então ela passa férias na França e encontra com o Harry no Beco Diagonal. E o Harry percebe que ela está bronzeada. Certo. Ou seja, ela não tem uma pele negra como, por exemplo, a da minha avó. Entendi. Porque o Harry percebeu que ela se bronzeou. Ela também não tem uma pele branca igual a minha filha mais velha, a Aurora. A minha filha, quando vai na praia, ela fica vermelha, ela não fica bronzeada. Perfeito. Então, percebe como é que com a Hermione você abre uma margem para interpretação, porque é muito ambíguo, diferente do Snape. Agora, o Tony e o Elvis tocaram num ponto que eles têm razão no que eles falam. Só que eles têm razão no que eles falam, não só pela aparência física da Hermione. Eu vou chegar lá. O ponto de referência da Hermione e de muitos personagens, para grande parte dos fãs, são os filmes. Sim. Por isso que eu me incomodo menos com a Hermione, porque o meu ponto de referência não são os filmes. Meu ponto de referência são os livros. O livro. Só que eu entendo que grande parte dos fãs de Harry Potter tem os filmes como ponto de referência e não os livros. Sim. Agora, se eles mudam a Hermione, ela vai sofrer comparações por causa da questão da mudança de cor. Eu até cheguei a falar numa live que se for uma menina negra, mas que for uma menina linda, indisputavelmente linda, o problema é menor. Claro. Eu acho que as pessoas vão se incomodar menos, porque simplesmente essa é a realidade, infelizmente. É isso aí, aceitação pela beleza, não tem como. Isso aí, Bruno. Agora, mesmo que seja uma menina branca e que o público geral enxergue que ela não é tão bonita quanto a Emma Watson, ou mesmo que ela seja tão bonita quanto a Emma Watson, mas ela faz um trabalho inferior a Emma Watson, já vai ter problema. Então, para mim, de todos os atores mirins, a atriz da Hermione é a minha maior preocupação, porque ela é que tem a maior tendência para não ser aceita pelos fãs por uma razão ou por outra, independentemente se ela vai ser uma atriz negra, se não. Ela tem que chegar, independentemente da cor da pele dela, ela tem que chegar, ela tem que ser carismática igual a Emma Watson, ela tem que ser considerada linda igual a Emma Watson e ela tem que fazer um trabalho muito bom igual a Emma Watson. Só assim ela não vai receber rejeição do público. Tá, então segura. É a maneira como eu vejo. Eu quero te fazer mais uma pergunta antes de dar boa noite para o Ayrton, que eu percebo que foi cruelmente castigado pela CLT hoje, porque pela expressão facial você percebe que realmente foi um dia difícil, né? Você percebe que o Ayrton tá ali, ele tá machucado. Hoje a CLT
raiz, né? Mas, Bruno, a pergunta de 1 milhão de pirulitos, cara. Com relação ao Snape, você já explicou algumas vezes... Peraí que eu tomei um pix na minha cabeça aqui, desculpa. Você já explicou 1 milhão de vezes que o texto dele expõe situações onde o fato de que ele agora será negro podem inevitavelmente gerar um subtexto de racismo. Ou até um texto principal. O racismo vai acabar virando pauta porque estão judiando dele, porque, né, coisa e tal. No caso do texto da Hermione, existem situações que também vão permitir esse enfoque, essa abordagem? Sim ou não? Pergunta excelente. Tem um momento. Tá. Só que o momento ele é tão pesado que pode sim vir a ser um problema de percepção ou uma oportunidade para a HBO a introduzir uma pauta racial de cor que não existe na obra. Tá. A pauta racial, o racismo em Harry Potter, ele existe. Só que ele é por pureza de sangue. O pureza, por exemplo, o Barros. O Barros seria um bruxo maravilhoso, entendeu? Porque pureza. Entendi. Mas, enfim, tem um momento em que a Hermione tem um diálogo com o Draco Malfoy, garoto branco, rico e claramente preconceituoso, de família preconceituosa na história. Ele chama a Hermione de sangue ruim. Mas por quê? Porque ela é nascida trouxa. Sim. Ou seja, na visão dele, ela não é uma bruxa sangue puro. Só que se você pega um guri branco, de família rica, preconceituoso, e chama ela de sangue ruim, por mais que a gente saiba que ele está se referindo ao sangue, pureza de sangue, bruxo, vai passar a conotação racial, vai passar a conotação de cor. Ô Bruno, você falou isso aí, mas eu acho que na época que a gente estava comentando sobre o ator que foi escalado pro Snape, porque tem um certo bullying que o Snape ele recebeu em cima do Tiago, que é o pai, que eles estudaram junto, que eles bulinavam lá o Snape. Agora, vendo ele se tornar negro agora nessa obra, e se eles mantiverem essa história, mano... Mas peraí, o Alan, você tá falando de bullying mesmo ou memes na internet? Porque tem uma diferença, tô brincando, respira, tá? Eu acho que sobre isso o Bruno, meio que você já falou, né, Bruno? Mas manda abraço. Sim. Essa questão do bullying do Snape... O cara não presta atenção quando a gente tá conversando e faz pergunta repetida. Você desculpa, viu, Bruno? Mas, por favor, prossiga. Essa questão do bullying do Snape é uma percepção muito entregue pelos filmes, tá? O Snape sofreu bullying dos marotos? Sim. Só que os filmes passam a ideia de que o Snape era um cara sofredor, um coitadinho, que ficava recluso o tempo inteiro. Esse não é o Snape dos livros. O Snape nos livros, ele estava com 16 anos, ele estava criando feitiço, maldições. Tá. O próprio Sirius, que não gostava dele, dizia que no primeiro ano ele sabia mais maldições e feitiços do que metade do último ano da escola. O Snape, ele andava com uma galerinha da Sonserina que frequentemente praticava bullying contra outros alunos. Então, não é que o Snape sofria bullying e ficava calado. O Snape, ali era chumbo trocado. Ele também atacava os marotos, ele também, quando tinha oportunidade... É porque, naquele momento, naquela cena ali que o filme mostra, primeiro que o filme só mostra ao lado do Snape, né? O Snape sofrendo o ataque. Ali ele foi pego de surpresa, ali ele foi pego desprevenido. Se ele está preparado, ele não teria sofrido aquilo que ele sofreu ali. Agora, se a série vai para o mesmo lado que os filmes foram, não tem como você ver um grupo de garotos brancos, dentre dois desses garotos, dois garotos ricos, atacando um jovem negro, e você não ter a percepção, você não conectar isso ao racismo. É difícil. Por mais que o roteirista faça um trabalho sensacional, não é trabalho do roteirista resolver percepção do público. Essas percepções que são ambíguas, o roteirista não consegue resolver isso. Tá. Ele não consegue. Se trocar a etnia do Draco Malfoy, resolve? Só que aí, vamos lá. Se trocar a etnia... Piora o problema. Vai piorando. O Giga, ele tá esse é o ponto. Os personagens dele, tá indo um pouquinho. Troca tudo. Para mim, o problema reside no seguinte.
Quando a série foi anunciaram que seria uma série fiel e íntegra aos livros. Eu sei. Aí, o que acontece? Beleza, vamos abrir uma concessão para esse fiel e íntegro e vamos mudar o Snape. Ok, vamos só mudar o Snape, tá? Mas caramba, olha, isso vai gerar problema de percepção, hein? Pode passar uma ideia que a gente não quer transmitir. Ok, então vamos mudar o pai do Harry. Vamos colocar o pai do Harry sendo negro. Tá bom, então a gente abre mais uma concessão. Okay. Mas vejam só, no livro, o Harry é descrito como sendo a imagem expressa do pai, só que ele só tem os olhos da mãe. Então você vai mudar o Harry também. Sim. Aí, não, vamos mudar a Hermione. Então, para corrigir essa cena, para evitar uma percepção equivocada da Hermione com o Draco, vamos mudar o Draco também. Percebe como, aos poucos, abrindo concessões, Harry Potter vai deixando de ser Harry Potter? Claro. Esse é que é o meu ponto. Claro. Esse é que é o meu ponto. Se torna uma... Mas aí é que entra a questão da agenda, né? Se torna uma obra completamente diferente para se adequar à agenda. A necessidade da representatividade e tal. É triste. Leandrão, manda. Com a escolha do Snape sendo negro, eu acho que a ideia é literalmente escancarar toda essa questão do preconceito que tem em Harry Potter de sangue para colocar como preconceito racial. A minha percepção é essa, de que todos os personagens que sofrem esse preconceito de sangue, como a Hermione, também vão sofrer alteração para se tornarem negros ou um pouco mais negros, para o tema ser esse, não ser só sangue. Sangue, de racismo. Exatamente, escancarar a pauta racial. Também acho. Não há um motivo por que trocar o Snape. Aí eu trago a questão que o Tony falou, que no imaginário de todo mundo que assistiu Harry Potter ao longo desses 8, 9 anos, é o cara que mais recebeu esse tipo de preconceito. Que tem um filme que explora isso. Então, dentro dessa concepção de imaginário, colocar ele negro é tirar totalmente qualquer alegoria que se possa ter da obra e colocar na prática. Nós estamos tratando aqui sobre preconceito racial. O fica talvez de segundo plano ou ali, parelho, os dois. Nossa, Bruno, mas comentário, antes, deixa eu só dizer uma coisa. Eu fico completamente chocado de ver um homem negro com uma opinião tão retrógrada, chat. Vocês me perdoem. É de alma branca. Mas, o Leandro... Tô brincando, Leandrão. O problemático disso... É o típico comentário de um Lacrola, né? O Lacrola já pausa o vídeo em choque. Já ele fala, como esse cara tá falando isso? É absurdo. O problemático disso é o seguinte, não é só que a obra não tem isso. Não é só que... Para mim, isso já seria um problema gigantesco, tá? Em Harry Potter não existe o preconceito por cor de pele. Existe por pureza de sangue, né? Mas vamos tirar isso. Vamos dizer que eles querem introduzir isso. Vamos dizer que eles querem introduzir essa crítica, esse preconceito racial por cor de pele. Por etnia. Isso fica muito complexo pelo seguinte, o Snape, ele fazia parte dos supremacistas na história. Ele é o preconceituoso. Ele faz parte do grupo dos comensais da morte que perseguia nascidos trouxas, que perseguiam bruxos que não tinham o sangue puro no ideal deles. Ele é o preconceituoso. E mais, dentro dos comensais da morte, e dentro de famílias supremacistas em Harry Potter, que tinham esse preconceito com bruxos que não tinham o sangue puro no ideal deles, tinha famílias negras. Blasio Zabini é um bruxo negro da Sonserina, de família negra, que acreditava nesses mesmos ideais preconceituosos. Então você faz uma mistureba, você faz um sanduíche, mas peraí, então, afinal de contas, qual é o preconceito em Harry Potter? É de sangue? Não é? É racial? É por etnia? Percebe a bagunça que transforma? Você transforma isso tudo numa grande salada, numa bagunça gigantesca. Claro. Sim. Eu ia perguntar pro Bruno exatamente isso. A ideia da J.K. Rowling não era, criar um tipo de preconceito que abrangesse tudo, fosse todos os preconceitos que pudessem existir.
fosse focado nessa questão de sangue ruim. E há um sangue preconceito? Não, mas é porque através dessa analogia da linhagem sanguínea, você consegue metaforar qualquer outro tipo de preconceito. Ela consegue, através daquilo, né? E aí eles estariam diminuindo a discussão, trazendo tudo para um único tipo de preconceito. Acabaria diminuindo a analogia que ela criou. Exatamente. Dentro da obra de Harry Potter, existe o preconceito pelo sangue puro, né? Se você é bruxo de família tradicional, bruxa, que sempre foi bruxa, ou se você vem de uma linhagem que tiveram não bruxos. Tem também o preconceito dos bruxos para com algumas outras criaturas mágicas, no caso, centauros, duendes e até elfos domésticos. E também tem o preconceito dos bruxos para com os lobisomens. Tudo isso está abordado na obra. Agora, você percebe como é que esses preconceitos, eles abordam todo e qualquer preconceito que existe na vida real? Não é única e exclusivamente o racial, né, a questão do racismo contra os negros. É uma coisa muito mais abrangente, muito mais profunda do que isso. Se eles vão resumir a isso, para mim, é muito mais grave do que você simplesmente mudar a cor de um personagem. A minha preocupação, ela tá aí. Você vai mudar a mensagem central da história, você vai mudar a narrativa da história completamente quando você anunciou para os fãs que seria uma obra fiel e íntegra. Então, esse é o dilema. Né? Tô tentando conquistar vocês para atrair, para poder assistir, pegar o máximo para assistir a minha obra, né? Mas se já na primeira temporada os fãs originais perceberem isso, esse é o tipo de coisa que faz com que a série flope. Exatamente. Esse tipo de inserção forçada. Que loucura. Mas aí a gente vai ver várias desculpinhas em mídias, né, defendendo ou tentando contornar, e o problema não vai ser do que eles fizeram na obra ou tentando justificar. Eles sempre vão dar um contorno e jogar pro público, não entenderam, não sei o que, não gostaram, é racismo. O público não tá pronto ainda, Alan. Não tá pronto. É isso que você tá querendo dizer? O público não tá. O público não está preparado. Tem isso também. Rapazes, alguém gostaria de adicionar algo mais nessa discussão tão abrilhantada pelos argumentos do Brunão? Fala, Brunão. Eu vou partir, senhores. É mesmo? Vou partir, heróis. Tenho que partir. Eu tô no trabalho ainda, cara. Claro. Eu tô no trabalho ainda e tenho que correr porque tem live agora 9 horas. Vai tranquilo. Até daqui a pouco, pô. Tamo ao vivo. Ainda bem que ainda é 5, né? Isso. Aqui são 5h15, mas pra mim a live começa às 6, né? Então é daqui a pouco. É daqui a pouco. Até já, irmão. Obrigado. Valeu. Um beijo. Abraço, senhores. Um beijo.